Bíblia aberta em Atos capítulo 2, estamos a fazer a pregação expositiva e sequencial deste livro de Atos. E hoje nós vamos para a segunda parte deste capítulo 2, um capítulo muito interessante para a vida da Igreja em geral. Percebemos a semana passada que nós, enquanto Igreja, devemos viver no poder do Espírito Santo para cumprirmos a missão dada por Deus para levarmos a palavra a todas as nações. Vimos também no início deste capítulo que o mais importante não são as línguas, mas sim que todo o cristão ele é carismático na medida em que é capacitado pelo Espírito Santo para servir a Igreja, como também é capacitado pelo Espírito Santo para poder pregar a palavra a todas as pessoas cristãs e a não cristãs. Depois também entendemos que nós não devemos andar à procura de experiências místicas. Devemos sim procurar a viver pela fé em todos os momentos da nossa vida. Poderemos ter alturas em que nós temos experiências e outras alturas em que nós não teremos. Mas isso não é um atestado da nossa espiritualidade ou como Deus está connosco. Às vezes, porque não andamos nas nuvens, seja lá o que isso significa, achamos então que Deus nos abandonou, quando Deus nunca abandona os seus filhos. É a palavra de Deus, então, que faz a diferença na nossa vida. Convém sabermos que o cristianismo não é uma filosofia humanista, porque não coloca as nossas vidas no centro de todas as coisas. Pelo contrário, aquilo que a palavra de Deus faz é retirar a nossa vida no centro de todas as coisas, para podermos entender que é Deus que está no centro de todas as coisas, porque independentemente daquilo que possa acontecer, Deus é suficiente para nós e por isso nós nos alegramos. Além disso, mostramos também de uma forma clara que em nós não há respostas para os problemas do universo, não há resposta para a vida, não há resposta para a morte. E aí é que o Evangelho é precisamente eficaz. Aí é que o Evangelho tem resposta. Então, no que consiste a mensagem do Evangelho? O que é o Evangelho? Sabemos que o Evangelho literalmente significa a boa nova. Mas o que é? O que é o Evangelho? O que ele tem para oferecer? Atos capítulo 2, versículo 14 a 36, e vamos ver o que significa sermos proféticos. O que é uma igreja profética? Será que uma igreja profética é aquela que vive baseada às custas de saber o que é que vai acontecer no dia da manhã, em que as pessoas fazem fila e está alguém com a mão em cima a dizer amanhã vai isto acontecer, e daqui a um ano cuidado com isto e com aquilo, etc. O que é uma igreja profética? O que significa? Então, Atos capítulo 2, versículo 14 a 36, relembrar que os judeus estavam a regressar, estavam dispersos e vieram até Jerusalém para celebrar então esta festa. Versículo 14 e versículo 15 diz o seguinte: Então Pedro levantou-se com os outros 11 apóstolos e disse em alta voz à multidão: Homens de Judeia e todos os que moram em Jerusalém, prestem bem atenção e escutem o que eu vou dizer. Não pensem que estes homens são bêbados, pois ainda são 9 horas da manhã. Então, ao lermos este texto, nós poderíamos dizer, mas 9 horas da manhã é possível haver pessoas bêbadas. Por exemplo, quando eu estava em Tondela, eu ia trabalhar no imobiliário, entrava cedo, e então havia um café lá perto, e pedi o meu café. E já havia pessoas a beberem a sua aguardente para aquecer os motores, para poderem enfrentar um dia de trabalho. Então, é possível, em certos contextos, isso acontecer. Naquela altura não era possível, porque ainda por cima estavam numa festa, as pessoas preparavam-se para a festa com as suas devoções matinais. Então, quando Pedro diz assim, são 9 horas da manhã, é impossível estarem bêbados, o que ele está a afirmar é, devido então às devoções, devido a esta festa, é impossível as pessoas estarem bêbadas. Qual é então a explicação para aquele facto que aconteceu? Das línguas, as pessoas de terem falado e cada pessoa ouvia falar na sua própria língua nativa. Qual é a explicação? Versículo 16 a versículo 20. O que aqui se passa é aquilo que está escrito no livro do profeta Joel. Deus diz, nos últimos dias espalharei o meu espírito sobre toda a humanidade. Lembrar que o que aconteceu aqui foi apenas aos discípulos de Jesus e toda a humanidade não quer dizer que seja a todos literalmente. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Espalharei o meu espírito também sobre os meus servos e servas e eles hão de profetizar em meu nome naqueles dias. Farei ver maravilhas lá em cima no céu e sinais em baixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumo. O sol ficará escuro e a lua cor de sangue,
antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Podemos aqui perceber 3 aspectos neste discurso de Pedro. Primeiro, mostrou que aquilo que estava a acontecer era o cumprimento da profecia dita em Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. Não era porque Joel tinha dito, é isto que vai acontecer, mas porque Deus determinou aquilo que ia acontecer e disse ao profeta Joel, olha, atenção, aquilo que vai acontecer é isto. E Joel escreve. Em segundo lugar, Pedro estava a ser profético, porque o seu discurso anunciava tão somente a palavra de Deus. Era tão somente a palavra de Deus que ele estava a anunciar. Ele estava a falar do Antigo Testamento. Relembrar também que, mesmo que isso não acontecesse, os apóstolos são aqueles que trazem doutrina à igreja. E dessa forma, tal como já vimos, um dos requisitos para ser apóstolos era que tinha que ver Jesus ressuscitado. E em segundo lugar, o apóstolo era aquele que trazia doutrina à vida da igreja. Se nós acreditarmos que ainda existem apóstolos nos dias de hoje, nós estamos a afirmar que a revelação não está terminada. Que há pessoas que podem trazer nova doutrina à vida da igreja. Isto é um problema. Então não há apóstolos nos dias de hoje. E uma igreja que diga que tem apóstolos pode parecer, isso é só nomenclatura. Não é. Pode estar coisas associadas gravíssimas como heresias. Precisamos então de ter cuidado. Pedro estava a ser profético, porque trazia o discurso de Deus. E nós estamos a ser proféticos, estamos a ser uma igreja profética quando anunciamos tão somente a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A revelação já terminou. Vamos ver o terceiro ponto no versículo 21. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Então, Pedro estava a ser profético porque convidou o povo de Deus a invocar o nome do próprio Deus. É o mesmo discurso que nós podemos encontrar no apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 13. Estas palavras mostram-nos que esta invocação não era um Deus desconhecido. Era a Deus cujos seus feitos eram e são conhecidos. É também uma promessa para que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, ou seja, aquele que depositar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, será salvo. Independentemente de onde vem, independentemente daquilo que é, independentemente daquilo que tem feito. Em Cristo há poder, em Cristo há salvação para todo o tipo de pessoas. É isso que Paulo afirma aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, nem há fêmea. Em Cristo, todos nós somos um. Tudo então o que aconteceu até aquele momento tinha sido profetizado pelo profeta Joel. Agora, o que Cristo fez assim tão especial? O que é o Evangelho? Versículo 22. Pedro, depois então de ter explicado o que aconteceu, vai apresentar o Evangelho. Versículo 22. E Pedro continua: Israelitas, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem que teve a aprovação de Deus diante de todos vós. Como viram pelos milagres, maravilhas e coisas extraordinárias que Deus fez por seu intermédio no vosso meio, como bem sabe. Então este versículo mostra-nos que Jesus teve a aprovação de Deus. Isto é, a perfeição com que Jesus viveu nesta terra serviu para que Deus aceitasse o seu sacrifício na cruz no nosso lugar. Era preciso derramar sangue de uma pessoa perfeita. Por isso é que nós não vamos à cruz. Por isso é que o nosso sacrifício não tem poder algum. Os nossos sacrifícios Deus não os quer, porque não têm poder algum, porque nós não somos perfeitos. O único sacrifício que Deus se agrada é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Além disso, Jesus fez milagres, fez outras coisas extraordinárias que tinham sido vistas e ouvidas por muitos judeus que estavam ali. Daí que, no versículo 22 diz, como bem sabem. Não havia então desconhecimento relativamente à obra de Jesus, mas sim há um desconhecimento que Jesus era o Messias prometido. Será que os milagres foram a essência do ministério de Jesus? Será que Jesus quer que os seus seguidores o desejem apenas por causa dos milagres, apenas se tivermos uma dificuldade, então eu vou-me agarrar a Deus porque Deus vai abrir a porta? E se Deus fecha as portas? Já não é bom? Deus só é bom quando abre portas? Atribuímos a bondade de Deus apenas quando alguma coisa que agrada ao nosso coração se concretiza? Reparemos na profundidade
com que o apóstolo Pedro tratou este assunto. Jesus foi entregue conforme o plano previsto na sabedoria de Deus, e vocês mataram, crucificando por meio de homens iníquos. Então este aspecto é fundamental para o entendimento do Evangelho. Há Evangelho porque houve morte, e morte do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, fala da importância da morte de Jesus para nós cristãos. A palavra da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas para nós que conhecemos a Cristo, ela é o poder de Deus para a nossa salvação. Apesar então daqueles homens terem o desejo de matar a Jesus, as suas ações estavam de acordo com aquilo que Deus determinou que ia acontecer. Ou seja, não foi fruto do acaso em que Deus depois diz: isto aconteceu, então eu vou utilizar para o bem. Não. Deus utilizou a maldade daqueles homens para realizar o seu plano, sem que ele pudesse ser considerado responsável. Atos capítulo 4, versículo 26 a 28 diz precisamente isso. Assim, a ida de Jesus à cruz não foi um acidente. Se fosse um acidente, Deus teria de ter reinventado a história. A ida de Jesus foi parte do plano de Deus para salvar todo aquele que crê, porque era preciso a morte, era preciso o derramamento do sangue de uma pessoa perfeita. Será que apenas a morte de Jesus teria poder para salvar os pecadores? Bastava Jesus ter morrido? Ou era preciso alguma coisa mais? Vamos avançar, versículo 24 e 25. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que ele fosse dominado por ela. Pois Davi disse a respeito dele: vi o Senhor constantemente diante de mim, com ele ao meu lado direito, não tenho medo de nada. Então, para termos o entendimento correto do Evangelho, nós precisamos acreditar na morte de Jesus e precisamos acreditar que Cristo ressuscitou. Deus ressuscitou o seu único Filho, logo Cristo não está morto, porque venceu a morte, derrotou o pecado, desfez a obra do diabo na vida dos cristãos. Porquê? Porque a obra do diabo era fazer-nos inimigos de Deus, e nós agora já não somos considerados mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus. E Jesus cumpriu a lei no nosso lugar, e assim satisfez os requisitos de Deus para alguém pudesse chegar ao pé dele. Por isso, em Cristo, os cristãos são verdadeiramente livres. Qual é a importância da ressurreição de Cristo? Falámos há pouco tempo disso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos pecados. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia que nós já não teremos as consequências do nosso pecado. Por outro lado, quais as consequências para a nossa vida, além desta enorme segurança? Vamos ver o versículo 26 a 28. Por isso o meu coração está contente e as minhas palavras são alegres. Também o meu corpo descansará em esperança, porque tu não me abandonarás no mundo dos mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no sepulcro. Mostraste-me os caminhos da vida e a tua presença me encherá de alegria. Então, para termos o entendimento correto do Evangelho, precisamos de acreditar na morte de Jesus, que Cristo ressuscitou, e precisamos então de sentir a sua alegria e esperança. De facto, é aquilo que nós mais precisamos, é sentir alegria e esperança. Perdão. Vejo muitos cristãos sem sentirem a alegria de pertencerem ao Senhor Jesus Cristo. Não sei se já aconteceu convosco não sentirem a alegria por pertencerem a Jesus. E mais do que não sentirem alegria, não sei se alguns de vós já sentiram momentos em que não têm esperança nenhuma. Está a fazer 2 anos em que vivi momentos em que não tinha esperança. Não era, a alegria também não a tinha, mas essa conseguia seguir em frente, mas não tinha esperança. Porquê viver? Porquê viver se eu não tenho esperança? Se eu não sinto nada? Porquê viver? E era precisamente aí que eu tinha que me lembrar daquilo que Cristo fez no meu lugar. Tinha que haver uma guerra no meu interior, na minha mente, para perceber que a minha esperança não era na minha saúde, não era neste mundo, não era na minha mulher, não era nos meus filhos, mas a minha esperança estava em Cristo. Creio que se isso acontecer, será bom para a nossa vida sentirmos que em Cristo há alegria, há esperança, mesmo às vezes passando por momentos de muita tribulação. Agora, pensemos. Sentir-nos apáticos? Sentimos-nos insatisfeitos com a vida? Será que aquilo que Cristo fez não terá impacto na forma como nós olhamos e vivemos a vida? Ainda pensamos no céu?
Será que o facto de estarmos a dizer que Cristo é a nossa esperança, isso chega-nos? Ou queríamos ter algo mais? Fazemos as coisas para a alegria que nos está proposta nos céus, tal como Cristo? Qual a razão de, às vezes, haver tanta murmuração? E às vezes nós temos mais conhecidos pela murmuração existente do que propriamente com a alegria que há em Cristo. Vamos ver, versículo 33. Ele foi glorificado, ficando à direita de Deus, que lhe deu o Espírito Santo, como tinha prometido, e enviou-o sobre nós. Isto é os que estão a ver e a ouvir. Mais uma vez, aconteceu porque estava prometido. David não subiu ao céu, mas foi ele próprio que afirmou: Deus disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu caminhos debaixo dos teus pés. Então Jesus morreu, ressuscitou e foi glorificado e está agora à direita do Pai. Além disso, Deus enviou o seu Espírito aos seus discípulos. Vimos isso na semana passada com a descida do Espírito Santo. Deixou-nos então o Espírito Santo para sermos capacitados para vivermos uma vida que agrada ao próprio Deus, como também pelo poder de nós proclamarmos o Evangelho a toda a criatura. E nós temos que perceber isto. Somos capacitados pelo Espírito Santo para viver uma vida que agrada a Deus, mas também somos capacitados para proclamar a mensagem. Eu partilhava isto no culto de quinta-feira da oração. Tenho sentido algum peso porque ainda não conseguimos ter escola bíblica dominical. Ainda não é possível. As nossas instalações não o permitem. E às vezes eu fico preocupado. Estou agora a generalizar. Até porque eu, neste momento de vida, tudo não sei o que se passa nos nossos lares. Mas aquilo que nos nossos lares nós estamos a dar aos nossos filhos. Se antes nós podíamos erradamente descansar no trabalho da igreja em que ensinava aos nossos filhos as verdades da palavra, agora a igreja não podendo dar com a escola bíblica dominical, o que é que nós estamos a fazer nos nossos lares para que a mensagem do Evangelho seja conhecida? Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Podem dar tudo ao vosso marido, à vossa mulher, aos vossos filhos, a vós mesmos. Mas se não derem o Evangelho, isso não vale nada. É zero, é vazio. Então, às vezes eu penso nisso, sinto o peso, mas depois penso, não, se calhar, o que está a acontecer pode ser, de certa forma, para uma ação bíblica, uma ação de Deus nas nossas vidas, para voltarmos àquilo que é bíblico, que é a responsabilização da família em pregar a palavra de Deus nos seus lares. A falar da palavra de Deus nos seus lares. Se a igreja não faz, infelizmente não é possível, mas é uma boa forma de nós olharmos e começarmos a falar de Deus. Então somos capacitados por Deus para isso. Versículo 36. Portanto, que todo o povo de Israel fique bem ciente que esse mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Então Pedro termina esta primeira parte da sua exposição, lembrando e falando do Evangelho, lembrando que foram aquelas pessoas que o crucificaram, mas que, mesmo assim, elas crucificaram ao Senhor Jesus, mas Deus o fez Senhor e Messias. Será que a mensagem termina por aqui? O que podemos e devemos fazer com isto que ouvimos? Com base então naquilo que lemos e ouvimos, podemos tirar algumas aplicações. Em primeiro lugar, queremos e devemos querer ser uma igreja profética. Quando nós estamos a dizer que queremos ser uma igreja profética, nós não estamos a dizer que as pessoas podem vir aqui à frente, eu colocarei a mão, eu ou alguém colocará a mão na sua cabeça e irá dizer: isto é assim, isto é assado, amanhã vai acontecer aquilo, daqui a uma semana vai acontecer aquilo outro. Não é? Ninguém vai fazer nada disso. Isso está errado. Sabem porque é que muita gente olha para os horóscopos? Quer igrejas que procuram dizer o que é que vai acontecer às pessoas e fazem fila e marcam. Hoje é o dia das profecias. Porquê é que nós cristãos não devemos estar preocupados com o dia da manhã? Reparem, quem quer saber o dia da manhã, quem vive à custa desse tipo de profecias, quem vive à custa dos horóscopos, está a dizer assim: eu não confio em Deus. Eu preciso de saber para talvez definir melhor a minha vida. Não, Deus deu-nos o Espírito Santo. Capacitou-nos para toda a boa obra. E nós não precisamos saber nada do dia da manhã. Porquê? Porque sabemos daquilo que é o mais importante. Que Deus é
bom. Então nunca irão encontrar aqui, na Igreja da Graça, ninguém que diga assim, cuidado, amanhã vai acontecer, fazem fila, hoje é o dia. Não. Nós, de facto, somos proféticos no sentido bíblico do termo. Somos proféticos porque anunciamos a palavra de Deus. E não temos mais nada para oferecer do que a palavra de Deus. Não temos, de facto não temos. Somente a palavra. Somente a palavra. Pedro pregou o Velho Testamento. Nós pregamos o Velho e pregamos o Novo, porque a revelação já terminou. Então, somos também proféticos. Quando pregamos a palavra de Deus às pessoas que não conhecem a Cristo, mas também quando falamos da palavra de Deus às pessoas que estão à nossa volta. Este é o grande desafio. Nós precisamos de entender o Evangelho para também poder proclamar às pessoas que estão ao nosso lado. E o Evangelho tem a capacidade de modificar, de transformar a nossa vida. Porquê é que nós, cristãos, temos a capacidade de perdoar aquele que nos ofendeu? Porque entendemos e olhamos para a cruz de Cristo e percebemos que se Deus perdoa o meu pecado, quem sou eu para não perdoar aquele que me fez mal? Então o Evangelho tem consequências na vida do cristão e na forma como nós nos relacionamos. Somos proféticos quando anunciamos a palavra de Deus, somos proféticos quando vivemos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Uma pessoa que não sabe perdoar o próximo é porque não percebeu a importância e aquilo que aconteceu na cruz de Cristo. O cristão foi perdoado e capacitado para perdoar. É a palavra de Deus que nos vai ajudar. Ela é viva, ela é eficaz e entra dentro da nossa vida e é a única que tem capacidade de discernir os nossos pensamentos. Em segundo lugar, os milagres, as profecias e as línguas não são assim um fim em si mesmo. Isso não é o fim, não é o centro da igreja. Posso dizer aos irmãos o seguinte: quando fui pastor em Tondela, houve um irmão que foi fazer uma consulta, o irmão António, e foi-lhe dar o diagnóstico de um cancro, um dos piores que podia existir. Teve que ser operado de urgência. A igreja reuniu-se para orar enquanto ele estava a ser operado. Pela graça de Deus, correu tudo bem, não houve sequelas, está perfeito. Tem mais, o senhor com mais idade que ele, mas tem mais saúde do que ele. Isso não cabe. Deus curou. Porquê é que nós não publicitamos? Esta é uma igreja que cura cancros. Porquê? Deus curou. Por dois motivos. Em primeiro lugar, a minha avó que faleceu era membro da igreja de Tondela e faleceu com cancro. Logo. Não há. Em segundo lugar, o centro da mensagem do Evangelho não são os milagres. É Deus. É Deus. É Cristo. Deus pode curar. Deus pode não curar. Mas Deus é bom e devemos louvá-lo sempre. Jesus, e vou utilizar uma frase de John MacArthur, ele diz o seguinte: depois de ter realizado o milagre, dizia às pessoas para não dizerem nada a ninguém. E fazia isto para mostrar que o centro do milagre, ou melhor, para mostrar que o centro do Evangelho não eram os milagres, mas era a pessoa do próprio Cristo. Deus tem poder para curar? Tem poder. Mas nós não devemos crer a Deus para abrir portas. Devemos crer precisamente também a Deus quando Deus fecha portas na nossa vida. Deus pode ou não realizar milagres. E os milagres, profecias ou línguas podem vir de Deus, mas também podem vir do diabo. Não são um atestado que uma igreja é bíblica. Reparem, Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizámos nós em teu nome? Em teu nome não expulsámos demónios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, uma igreja não deve ser considerada bíblica porque há lá milagres, há lá curas, há lá seja o que for. Não. Uma igreja é considerada bíblica quando ela é profética, no sentido em que ela prega a palavra de Deus. Então estas coisas não são um atestado da presença de Deus na vida
da Igreja. Terceiro e último lugar, o Evangelho combate a insatisfação da nossa vida. O problema da nossa insatisfação é que se ela não for resolvida em Cristo, nós seremos uns eternos insatisfeitos, onde quer que nós estejamos e com aquilo que temos. Já vi muitas pessoas insatisfeitas que achavam que ter alguma coisa era sinal de satisfação. Tiveram essa mesma coisa. Por coincidência tiveram e depois, passado algum tempo, diziam, afinal, continuo insatisfeito. Porquê? Porque quem faz falta na vida dessa pessoa é Jesus Cristo. Será então que nos sentimos insatisfeitos? Será que o nosso coração está duro perante a palavra de Deus? Se sim, oremos, pedimos perdão a Deus. Tenho certeza. Se esperarmos no Senhor, as nossas forças irão ser renovadas. Voaremos e não descansaremos. Porque a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo.